Buenas tardes, estimados colegas de GEL. Novamente gostaria de agradecer a invitação para participar do nosso Mejor de Ash. Como sempre, tentaré fazer minha apresentação, minha ponência em espanhol, pero um pouquinho de portunhol, um pouquinho de inglês, para que conseguimos todos nos entendermos. Hoje irei falar um pouco do rol do glofitamab em linfoma difuso de grandes células e, na verdade, falarei um pouquinho mais do que apenas de glofitamab. Também falarei um pouco sobre outros bispecíficos, outras moléculas neste cenário e um pouquinho apenas acerca de CAR T-cells. Para ilustrar minha ponência, começarei com um clinical case, caso clínico de um paciente que estuve sob minha supervisão, um paciente de 59 anos, de sexo masculino, com uma história médica sem grandes coisas importantes, com exceção de um renal cell carcinoma que foi tratado completamente com cirurgia, e que começa a perceber múltiplos nódulos e uma massa torácica que a biópsia confirmou se tratar de um linfoma difuso de grandes células, que era um phenotype of germinal cell origem, e era um double expressor. Não pude fazer FISH para double hits in this case. Como sabíamos, o melhor tratamento em primeira linha para linfoma difuso permanece sendo R-CHOP. Temos algumas novidades em NASH, irei falar um pouco sobre isso. E temos alguns clinical trials participando atualmente para difuso em primeira linha. Hoje participo do Escalate Trial, R-CHOP plus minus acalabrutinib, pero este paciente não pude entrar em clinical trial porque pela história, por sua história prévia de outra neoplasia. Então decidimos por tratá-lo com R-CHOP. Aqui hacemos R-CHOP 21, não há nenhuma diferença, nenhum melhor resultado quando intensificamos a quimioterapia. R-CHOP 14, RDA EPOC, todos são o mesmo resultado. Então, hacemos R-CHOP para nossos pacientes. Tem uma possível novidade, creio que não impactará em nossa prática clínica, mas é importante sabermos que em follow-up mais longo, longer follow-up de estudo Remodel, que comparou R-CHOP com bortezomib, agora tem uma diferença em los pacientes que são ABC ou em los pacientes que têm uma alteração molecular de alto grado. Então, há não apenas diferença em sobrevida livre de progressão, pero também em sobrevida global. Pero não sei se isto irá impactar muito em nossa prática, porque tem uma toxicidade maior, tem mais neuropatia, e não hablamos mais tanto de bortezomib para diffuse large B-cell, pero é dado a hora de ASH que pode ter algum significado. Outras tentativas de utilizar novas terápias como lenalidomide e ibrutinib, todos são estudos que são negativos, não têm nenhum impacto em nossa clínica. Portanto, decidimos por fazer 6 ciclos de R-CHOP. Tiene uma boa resposta, pero tiene novas lesões, portanto, consideramos como uma doença progressiva. Nós confirmamos que se tratava de novos sítios de linfoma, fazemos uma biópsia e, como não tínhamos muito a oferecer, tentamos resgatá-lo com esquemas baseados em platina, RGDP, que é uma progressão de doença,
RAs com uma doença estável e pensamos o que podemos fazer em este caso. A verdade é que sabemos que esses pacientes que têm respostas, que não têm recaídas muito precoces, têm um prognóstico muito ruim, muito malo. Sabemos que temos uma expectativa de cerca de não mais que 20% desses pacientes com respostas a longo prazo. E quando pensamos em todos os pacientes com linfomas difusos de grandes células B, provavelmente estamos curando em cerca de 50% a 60% dos pacientes em primeira linha, e estes outros 40% dos pacientes é muito difícil tratá-los e não esperamos mais que 30% destes pacientes sejam curados com o que temos atualmente, classicamente, para tratamento do linfoma difuso. Quimioterapia não funciona tão bem. Esses são dados da Coral Study, demonstrando que não há nenhuma diferença entre DAP ou AIS, e não temos mais que 40% dos pacientes. Lembrando que uma parte desses pacientes não haviam sido tratados com R-CHOP, apenas com CHOP, então tinham um prognóstico um pouco melhor quando o rituximab foi incluso em seu resgate. Em Canadá, no Canadá, preferem GDP, que é um esquema outpatient, não é necessário que o paciente quede em hospital, e tem resultados semelhantes, pero acá temos mais RAs do que RDAP ou RGDP. Esses são os dados de taxas de respostas globais ou overall response rate. Temos cerca de não mais que 60% dos pacientes com alguma resposta e não mais que a metade desses pacientes que podem seguir a um transplante autólogo. Isso nos faz com que tenhamos uma expectativa de sobrevida global em torno de não mais de 40% para estes pacientes. Então, como tenho demonstrado, não temos muitos buenos resultados com quimioterapia. Não temos mais que 60% de uma taxa de resposta global. Não mais que a metade dos pacientes procedem a um transplante e não temos mais que 30% a 40% dos pacientes vivos em 3 a 4 anos. Pero quando temos pacientes que são refratários a pelo menos 2 linhas de resgate, este é um prognóstico pior, tem uma expectativa de sobrevida global em torno de 6 meses, e não mais que 20% dos pacientes vivos com 2 anos de terapia. Então, são pacientes muito difíceis de tratá-los, pero temos algumas novas moléculas que podem nos ajudar em este cenário. Apenas um último dado, quando falamos de quimioterapia como resgate para pacientes como este, com doença primariamente refratária, não mais que 3% de respostas completas. Então, como estamos hoje, temos cerca de 60% a 70% de pacientes com linfomas difusos que são curados em primeira linha. Destes 30% a 40% que são primariamente refratários ou têm recaídas, não conseguimos bons resultados em não mais que 20% a 30% dos pacientes. E como podemos melhorar? Temos algumas novas moléculas. Nós temos os bispecíficos, os anticorpos bispecíficos, incluso glofitamab, e temos também as terapias CAR T-cell. Falarei rapidamente sobre novas moléculas. Temos, por exemplo, polatuzumab vedotin, um ADC, um anticorpo conjugado a uma droga, a mesma droga de brentuximab, monometiloristatina E. O target é CD79B.
e que tem alguma resposta em pacientes com doenças refratárias. Este tratamento é conjunto com rituximab e bendamustine. Isto pode ser um problema se estás programando a CAR-T para seu paciente, porque sabemos do impacto de bendamustine na, no, na formação do construto do CAR-T em pacientes que terão construto um pouco pior, menos efetivo. Loncastuximab é muito semelhante a polatuzumab, é ADC, pero é anti-CD19 e tem uma outra droga como efectora. Tem bons resultados. Iremos participar agora de clinical trial com loncastuximab, pero a median overall survival em estudo fase 2, cerca de 9 meses. Então, poucos pacientes têm uma resposta mais duradoura neste cenário. Temos também tafasitamab em combinação com lenalidomide. É anti-CD19, é uma droga muito interessante porque a duração de resposta é muito longa, e uma parte dos pacientes podem ter uma boa PFS, e pode ser uma boa ponte, bom bridge para CAR-T, a despeito de ser também CD19 therapy. E temos os bispecíficos, e agora irei focar em os bispecíficos com foco maior em glofitamab. Temos hoje 4, pero creio que em Latinoamérica apenas 3 bispecíficos estarão disponíveis. Temos epcoritamab, é produto de AbbVie. Nós iremos participar de 2 clinical trials em primeira linha, e também em refractory disease. E temos 2 bispecíficos de Roche, temos mosunetuzumab e também glofitamab. O glofitamab é pouco diferente porque tem ratio de 2 sítios de ligação de CD20 para um sítio de CD3. Com isso, tem uma maior afinidade para as células tumorais, e com isso tem efeito possivelmente melhor. Como os bispecíficos funcionam, assim como os engagers, hacemos uma sinapse imunológica forçada para que os linfócitos CD3 positivos reconhecem a célula tumoral e façam sua ativação e liberação principalmente de granzima e perforina. Este é o principal mecanismo de citotoxicidade de bispecíficos. Mosunetuzumab é o primeiro desta classe de bispecíficos. Temos resultados mais maduros, mais estudos fase 3. Tem uma relação de 1 para 1 de CD20 para CD3. E uma coisa muito interessante é que uma das preocupações que temos quando fazemos bispecífico é que os receptores FC poderiam reconhecer este anticorpo e fazer uma fagocitose tanto da célula tumoral quanto das células efetoras. Poderia levar a uma citopenia ou uma linfopenia muito significante. Pero ha feito uma mudança em la região FC para que não se liguem aos receptores FC, e com isto não temos ADCC, não temos citoxicidade dependente de anticorpos, e com isso temos uma citotoxicidade muito dependente da liberação de granzima e de perforina. Esta é uma alteração muito significativa para entendermos como essas moléculas funcionam. E como funciona, como ha hablado para usted, tiene una aproximación, una sinapse inmunológica entre
os linfócitos citotóxicos, que são CD3 positivos, com as células tumorais, que são CD20 positivo. Com isso, a liberação de uma série de substâncias, em especial granzima e perforina, e com isso tem uma morte celular tumoral. Mais que isto, esta conexão faz com que os linfócitos T se expandem e com isto podem ter uma maior penetração na área tumoral e uma maior efetividade em sua citotoxicidade. Esses são os resultados mais iniciais de mosunetuzumab, mostrando boa taxa de resposta, alguns pacientes mantendo a resposta completa a despeito de término de tratamento, muito significativo porque são pacientes com uma mediana de terapia de 6 linhas prévias. É tão eficaz em linfomas agressivos quanto em linfomas indolentes. Incluso está agora aprovado em FDA para pacientes com linfoma folicular depois de 3 ou mais linhas. Pero tem tantas coisas para linfoma folicular que mais importantes são os dados em linfomas agressivos. Glofitamab, como podem ver, tem um ratio diferente, temos 2 anti-CD20 para anti-CD3. Com isso, tem uma maior ligação com células tumorais e com isso tem uma melhor efetividade imunológica. Como a mesma alteração que tem na região FC é importante porque diminui ou elimina as ADCCs que podem ser tóxicas para os linfócitos T. Estes são vários estudos que temos com glofitamab. Uma coisa que é muito importante é que nos estudos de glofitamab tem usualmente em D1, no primeiro dia, uma dose de obinutuzumab para que tenham uma menor taxa de CRS, de síndrome de liberação de citocinas, e várias doses foram testadas em the trials, e teremos hoje uma parte de um ramp-up de doses e uma duração de tratamento fixa para que não use até progressão. Esses são os dados iniciais. O que é interessante é que tem uma mediana de linhas, 3 linhas prévias, para pacientes hasta 12 linhas de terapia, uma parte significativa de pacientes recebendo transplante autólogo, CAR-T, e grande parte dos pacientes refratários a pelo menos uma terapia prévia. E como podem ver, temos uma alta taxa de resposta global, incluso uma alta taxa de respostas completas. Isto não é algo que se espere em pacientes com 3 linhas prévias de terapia, incluso pacientes com muitas linhas de terapia. A resposta completa nesse cenário é muito incomum. E podem ver que todas as histologias, diffuse large B-cell, high-grade B-cell linfomas, linfoma de células do manto, Richter, todos têm respostas iguais. Então, é uma terapia muito eficaz e muito promissora nestas histologias. Teremos um clinical trial com glofitamab para pacientes com linfoma de células do manto em pós-inibidores de BTK. Essas são as curvas dos pacientes que estão em resposta metabólica completa. Podem ver que as curvas são muito boas, muito buenas, muito promissoras, e temos um update desses resultados que foi inclusive apresentado em ASH. Em relação aos eventos adversos, principal seria a liberação de citocinas.
É importante ter em mente que a dose de obinutuzumab diminui a incidência de CRS. E hoje temos mais experiência em manejo de CRS, porque são comuns em CAR-T, são comuns em outros bispecíficos, como teclistamab, então não é algo que nos preocupa demasiado. Neutropenia pode ocorrer. Uma coisa que evitamos geralmente é fazer GCSF para esses pacientes, para que não pueda ter um aumento de CRS. Os outros eventos são bastante incomuns. Esses são outros estudos mostrando as taxas de resposta. Para diffuse large B-cell, temos resposta completa em torno de 36%. E os mesmos resultados de eventos adversos, em especial CRS, febre e citopenias, são os mais importantes. ENASH foi apresentado e concomitantemente publicado em New England Journal of Medicine. Esta cohorte de pacientes com linfoma difuso de grandes células B, tratados com glofitamab por 12 ciclos, por 12 meses. O que podemos ver é que se tratava de pacientes com uma mediana de idade de 66 anos. A maioria dos pacientes são diffuse large B-cell, temos poucas outras histologias, e a mesma mediana de linhas prévias de 3 linhas, hasta 7 linhas, e cerca de 20% dos pacientes pós-CAR-T. O que temos uma taxa de resposta muito completa, muito alta, em cerca de 40%. Pero o mais importante é que a duração de resposta é muito longa. Nenhum paciente que quedou mais que 12 meses em resposta completa que teve uma recaída. Então, este é um procedimento que muito provavelmente está curando uma parte dos pacientes. Quando colocamos todos os pacientes, não apenas os que estão em resposta completa, temos uma sobrevida livre de progressão em torno de 30%. Não é tão diferente, em minha opinião, do que temos, por exemplo, para CAR T-cells. E, claramente, que estamos estudando essas moléculas em linhas mais adelantes, e o próximo passo é trazê-las para linhas mais precoces, e teremos esse estudo em combinação agora do glofitamab com polatuzumab ou com atezolizumab, que é um PD-1 inhibitor. E parece que existe uma boa sinergia entre pola e bispecifics, pero ainda temos que ver como esses dados se comportam. Mas lá, o que temos é pouco mais de respostas parciais e também uma alta taxa de respostas completas. E este é outro estudo de run-in. E este é o estudo esse é um estudo glofitamab com R-CHOP para pacientes com difuso em primeira linha ou pacientes com linfomas indolentes em linhas posteriores. O que podemos ver é que em the run-in phase, praticamente todos os pacientes com diffuse large B-cell linfoma têm respostas completas. Então, é muito promissor a incorporação, e iremos participar, não com glofitamab, mas com epcoritamab, epcoritamab com R-CHOP em pacientes com linfomas difusos. Não tienes tanta eventos adversos. Creio, inclusive, que com a quimioterapia tiene menor taxa de CRS com eventos mais grado 3 ou mais, mostrando que a combinação não apenas é segura, pero pode diminuir a toxicidade de glofitamab. Retornando a nosso paciente,
o paciente havia hecho praticamente todas as quimioterapias possíveis, não conseguimos controle da doença, conseguimos radioterapia paliativa para controle de doença e conseguimos finalmente incluí-lo em the phase 3 trial de polatuzumab com mosunetuzumab, e ele teve uma boa resposta, pero não completa com pola e mosunetuzumab, e agora estamos pensando em usar como um bridge para CAR-T. CAR-T agora está se tornando uma realidade no Brasil. Temos aprovação de TISA e de Axicel. Agora já temos também our in-house CAR-Ts. Podemos falar um pouco mais disso no futuro, pero a grande maioria dos casos atualmente estão recebendo TISA-cel, e sabemos que não é o melhor dos CAR-T, pero é o que temos agora. O que temos para CAR-T em real world é que, assim como os bispecifics, temos em cerca de 30% de pacientes que têm longas respostas. Talvez um pouquinho mais com Axicel, e teremos que ter em mente que não mais que 30 a 40% dos pacientes se beneficiam de CAR-T. Pero não sabemos ainda como os CAR-Ts serão após bispecifics, por exemplo. Então, apenas para terminar minha ponência, creio que esse é um caso que mostra nossa luta diária para pacientes com difuso recaído ou refratário. CAR-T é uma boa possibilidade, mas em Latinoamérica creio que é muito difícil, é muito expendioso. Em Brasil, cerca de 2 milhões de reais, praticamente ninguém consegue arcar com este custo. Pero sabemos que quimioterapia não é a resposta para linfoma difuso refratário. Temos que insistir em novas terapias, incluindo bispecifics, e quando falamos de los bispecíficos, glofitamab parece ser o melhor construto, tem um bom ratio, tem resultados muito buenos e com uma sinergia com outras moléculas. Infelizmente, não estão disponíveis para nós, pero temos em clinical trials e espero poder retornar e contar um pouco mais de minha experiência com bispecifics in the future. Então, graças, desculpe o portunhol com inglês. Queria mais uma vez agradecer ao Grupo GEL pela invitação e por tudo o que hacemos juntos nos últimos anos. Muito obrigado.